Queridos irmãos, esta noite nós lemos aqui o versículo de número 23 do capítulo 9 de Lucas. Vamos mais uma vez ler juntos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Eu quero que vocês imaginem o que seria os discípulos de Cristo naqueles dias, ouvindo esta palavra. Até mesmo hoje nós, quando anunciamos o Evangelho, falamos acerca do chamado do Senhor para vivermos uma vida para a sua glória. Esta é uma mensagem que não é muito atrativa, poderíamos dizer assim. Essa, aparentemente, não foi uma boa maneira para entusiasmar a multidão ou fazer propaganda do seu reino. Cristo estava chamando os seus ouvintes a algo que é simplesmente ininteligível. Ou seja, porque essa é uma mensagem que soou muito mal ao ouvido de muitos nos dias do Senhor Jesus, e ainda hoje muitos têm dificuldade com ela. O fato é que todos nós trabalhamos para a preservação da nossa vida física e para o nosso bem-estar. Não vamos ser hipócritas em dizer que, de fato, nós não nos preocupamos com estas coisas. E o mundo lá fora está cheio de pessoas que, de fato, estão empenhadas na preservação de sua vida física e na busca pelo seu bem-estar. Mas você diz, pastor, mas eu sou diferente. Eu lhe pergunto, será que você não empreende esforços para, quem sabe, evitar o sofrimento em sua vida? Será que a gente não está empreendendo esforços para, quem sabe, nos livrar das dificuldades, das perdas? É um instinto de preservar, é um instinto de defender a vida que está profundamente enraizado em nós. No entanto, aquele que nos criou, aquele que nos chamou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele está nos desafiando a refletir sobre a morte, a refletir positivamente sobre um morrer que é muito mais precioso do que o viver mais luxuoso, sadio e próspero deste mundo. Aqui está uma das verdades extremamente práticas que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós vamos ser desafiados a refletir sobre a maneira como nós estamos vivendo, aonde nós estamos colocando de fato a nossa esperança, se de fato não estamos tão preocupados em preservar e defender a nossa vida física e o nosso bem-estar, e estamos desprezando o Evangelho em áreas no nosso coração. O fato é que aquele que morreu para nos dar vida, Cristo Jesus, é Ele, aquele que morreu para nos dar a vida, que está prometendo vida àqueles que estão dispostos a morrer. Como entender isso? Como refletir sobre este tema desta noite? Chamados para morrer. Este chamado
para morrer que nós vamos entender hoje vai fazer toda a diferença no nosso viver para a glória de Deus. Se de fato estamos empenhados em viver uma vida para a glória de Deus, nós precisamos nos lembrar deste chamado. E para isso, então, nós vamos estar refletindo sobre o texto de Lucas, capítulo 9, versículos do 57 ao 62. Nós vamos estar refletindo Lucas capítulo 9, versículos 57 ao 62. Nós vamos então refletir aqui sobre como três, candidatos a discípulos de Jesus reagiram à luz, do verdadeiro discipulado. Como eles reagiram. O chamado, de Jesus para eles foi algo que eles não conseguiram lidar, porque haviam áreas em que eles não estavam dispostos a morrer para eles mesmos. A primeira aqui, verdade, o texto diz assim nos versículos 57 e 58. Vamos ler juntos comigo? Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei, e para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Estamos aqui nesse texto diante do primeiro candidato a discípulo que se aproxima de Jesus Cristo e aparentemente ele está disposto a assumir um compromisso com o Senhor Jesus. Um compromisso, de ser seu discípulo. Pois esta expressão, este verbo usado aqui, seguir, que vai ser usado nos mais outros dois personagens do texto, este verbo seguir que vai para discípulo de Jesus. A morte das nossas prioridades, do nosso eu, desse nosso coração enganoso, do nosso reino. Tais coisas devem ficar para trás neste chamado a morrer. Em segundo lugar, neste chamado para morrer, além de morrer para a prioridade do eu, nós também precisamos morrer a morte para os valores do mundo. Observe que, começou aqui morrendo para nós mesmos, morrendo para essas prioridades do nosso reino pessoal e do nosso próprio coração. E agora existe um outro candidato a discípulo que se apresenta. Vamos ler comigo? Versículos 59 e 60. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O segundo candidato ao discipulado, ele é convocado enfaticamente por Cristo. Diferente, lembre-se, no primeiro, ele disse: olha, vou te seguir por onde quer que fores. Este segundo, Jesus está convocando ele. Jesus está convocando e diz: segue-me. E o homem responde: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Aqui, queridos irmãos, provavelmente estamos diante do que nós poderíamos chamar de uma expressão
idiomática. Ou seja, um conjunto de palavras que se caracteriza por não ser possível identificar seu significado mediante o sentido literal dos termos que constituem a expressão. Ou seja, quando ele fala de sepultar o seu pai, não deve ser entendido por nós como se o pai dele estivesse morto. Ou seja, Jesus, meu pai está morto lá em casa, o povo está velando ele. Deixa eu ir lá para botar ele no buraco, joga a terra em cima, eu preciso, sepultar meu pai. A ideia não é essa. A ideia aqui, que parece, externar para nós com esta expressão, que a grande maioria dos comentaristas entendem, é a ideia de que, olha, eu vou te seguir, Jesus, depois que o meu pai morrer. Eu seguirei depois que meu pai morrer. Ou seja, Jesus, eu tenho certos compromissos com a minha família, com a minha comunidade lá onde eu moro. Eu tenho certos compromissos que eu preciso, estar cumprindo. Eu não posso frustrar as expectativas do meu pai, da minha família, da minha comunidade. Existem terras para serem cuidadas, comércio para serem lidados. E eu preciso, enquanto meu pai não morre, está, responsável por todas estas coisas. Então espera o meu pai morrer, depois que meu pai morrer, eu vou então lhe seguir. E Jesus diz o que para ele? Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Esses mortos aqui aparentam ser os que são mortos espiritualmente. Ele está dizendo, olha, os que estão espiritualmente mortos, eles podem cuidar dessas suas responsabilidades do dia a dia, com sua família, com o seu trabalho, com as suas terras. Eles podem assumir essas responsabilidades à sua volta. Mas o discípulo de Cristo, ele deve proclamar a chegada do reino. O que nós temos aqui, me permita, é um conflito de cosmovisão. E a mensagem de Jesus é que o discípulo do reino tem a cosmovisão do reino, não mais a da cultura à sua volta. É interessante, quando nós falamos de cosmovisão, a gente está falando da visão que nós temos do mundo. O que Jesus está aqui mostrando é que existe algo agora que é mais importante. Nós precisamos ser leais a Jesus e ao seu reino, ou aquilo que estávamos, apegados anteriormente, que poderíamos chamar de nossas prioridades e responsabilidades. O que Jesus está mostrando é que para ser um discípulo dele, esses que o autor chama aqui de ídolos culturais da época, eles precisam ser deixados de lado. Ele precisa assumir uma lealdade com Cristo, com o seu reino, com os princípios e com os valores do reino. Este homem aqui mostra alguém que estava muito apegado aos valores do mundo. Tudo o que ele precisava realizar, as exigências daqueles dias, da sua cultura, da sua família,
Ele tinha outras responsabilidades, outras preocupações, outras prioridades que estavam todas focadas neste reino. E Jesus está dizendo: deixe os mortos sepultarem seus próprios mortos. Quem não tem Cristo no coração ainda é capaz de fazer estas coisas. Mas quem tem Cristo tem uma outra preocupação agora, que é pregar o reino de Deus. Ou seja, os demais podem fazer isso, assumir essas responsabilidades. Mas se você quer ser meu discípulo, de fato, a exigência é essa. É uma lealdade total, no qual nós percebemos que precisamos morrer primeiramente para a prioridade do eu, no primeiro candidato a discípulo, e no segundo candidato a discípulo, não é, morrer para os valores do mundo. É quando chegamos ao terceiro candidato, aonde nós iremos ser desafiados a morrer para outras lealdades, como o autor chama. Olha o que diz, não é? O outro candidato. Outro lhe disse, vamos ler? Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para entrar no reino de Deus. A semelhança do primeiro candidato a discípulo, este candidato, ele o quê? Ele se oferece. É alguém que está se oferecendo aqui, dizendo: olha, Senhor, eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Mas, da mesma forma do segundo candidato, este homem coloca condições para seguir a Cristo. E qual é a condição dele? Deixa primeiro o quê? Despedir-me dos de casa. E aí a gente fica pensando: poxa vida, mais uma vez. Jesus não queria deixar o camarada enterrar o pai. E a gente viu que não era isso. Agora, Jesus não deixa esse homem, né, ir em casa, dar 2 beijinhos no pai e na mãe, não é? Pai, mãe, estou indo. Tchau. Não é isso, irmãos, que o texto está nos mostrando. É bem verdade que esta expressão é utilizada no Novo Testamento 4 vezes. E que nas ocasiões em que ela aparece, ela é usada como significando uma partida. Então, despedir-se seria, não é, sinônimo de partir. Ele falaria com seus pais: eu estou indo. Mas aqui no nosso texto a ênfase é diferente. Esta expressão aqui, despedir-me, parece ter um outro significado. Ele está, querido irmão, aqui interessado, na verdade, em solicitar aos seus pais, descrito aqui pela expressão de casa, a permissão deles para seguir a Cristo. Quando ele fala então aqui de despedir-se dos de casa, este homem voluntário, ele está dizendo: mas deixe-me ir aos meus pais para obter deles a permissão para lhe seguir. E de maneira muito prática, pense qual é o grande problema disso. Na sua opinião. A permissão o quê? Sem a permissão ele não ia. Mas o fato dele pedir permissão aos pais para seguir a Cristo, aonde sem essa permissão ele não ia, mostra que quem tem mais
autoridade são os pais. Queridos irmãos, ele não estava querendo dar um beijo afetuoso na face do seu pai, despedir-se da sua mãe ouvindo palavras de encorajamento. Não, pelo contrário, ele estava pedindo permissão para submeter-se, não é, a esta condição de ser um discípulo de Cristo, sugerindo na prática que a autoridade dos pais era superior à autoridade de Cristo. Jesus então respondeu o que para ele? Nós lemos: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. O que é que Jesus queria dizer com isso? Queridos irmãos, arar a terra naqueles dias era feito da seguinte forma. Você tinha aquele instrumento, o arado, né, que era puxado pelo boi, aonde você precisava segurar com uma mão um arado para poder fazer força e ele ir perfurando ali a terra. Com a outra mão, você precisava controlar o boi para onde ele iria. Às vezes, não é, usando aguilhões, não é, cabos compridos com pontas de ferro, onde eles iriam ali, não é, furando o boi e dando a eles o direcionamento. Então imagine, e eu confesso, eu fazendo um negócio desse, irmãos, penso numa complicação, pegando na mão, com o pé aqui, prestando atenção para o negócio ir reto aqui, olhando para o boi, olhando para o chão, olhando para a mão, olhando para outra coisa. Você precisava estar completamente focado. Arar a terra naqueles dias, queridos irmãos, requeria destreza, atenção, concentração. Ou seja, a sua atenção não poderia estar dividida, senão ele não conseguiria fazer bem o seu trabalho, desempenhar bem a sua função. Eu não sei vocês, mas eu tenho certa dificuldade em fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Talvez você não, e você talvez mulher se glorie disso, né? Mas tem que deixar o eu morrer, viu, mulher? Né? Porque diz, não, porque eu consigo fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. É difícil. Existe uma pesquisa, não é, que mostra, por exemplo, que aqueles que dirigem carro enquanto digitam no WhatsApp ou falam no telefone, aumenta em 400% a possibilidade de acidentes. Mostrando, claro, que fazer duas coisas ao mesmo tempo é complicado. Porque ou você vai terminar dirigindo direito ou vai mandar uma mensagem errada e o negócio vai ficar complicado e ainda termina num acidente grande. O que é que Jesus está mostrando aqui? O discípulo ele deve ser totalmente focado no seu propósito. Quem quiser seguir a Jesus precisa estar resolvido a quebrar todos os laços para fixar a sua atenção tão somente em Cristo e no seu reino. É fantástico você observar aqui que Jesus não está negando o valor das relações familiares. Por favor, abram em Lucas 14, 26. Jesus aqui ele não está negando o valor das relações familiares, pois sempre operou extraordinariamente nelas. Ele faz referência aqui ao casamento, onde Jesus operou o seu primeiro milagre ali em Caná, na Galileia. Não é que Jesus está dizendo que as relações familiares não são importantes. Não, longe disso. Mas reafirmando que nenhuma relação humana
pode estar acima da relação com Ele. Isso fica claro lá em Lucas 14, 26. Vamos lá, o que é que diz? Você observa aí que para alguém ser discípulo de Cristo, seguir a Cristo, ele precisa, estar disposto a romper com essas relações todas, pai, mãe, filho, irmão, não é? Mostrando que o seu relacionamento com Ele é superior a todos esses relacionamentos. Então, o que Jesus está mostrando aqui, Ele não está desdenhando das relações familiares, não, mas mostrando que nenhuma relação neste mundo, e aqui nesses relacionamentos familiares, podem estar acima da relação que o discípulo tem que ter com Ele. Então, o que nós percebemos aqui nesse texto é que Jesus, Ele está exigindo que a sua autoridade, ou seja, os princípios, os valores e as exigências do reino, tenha prioridade sobre todos os outros relacionamentos. Aquele homem, ele, na verdade, estava querendo seguir a Jesus, mas queria, primeiramente, despedir-se dos de casa. Ele não compreendeu bem a autoridade que Jesus tem e como ser discípulo de Jesus coloca este relacionamento acima de todos os outros. Esta é a maior prioridade, esse é o maior dos relacionamentos. É a Ele que nós devemos, então, a nossa maior lealdade. Por isso, o chamado a morrer é um chamado que o primeiro discípulo mostrou bem. Preciso morrer para as prioridades do meu ego, do meu eu. Que o segundo discípulo deixou claro. Eu preciso, na verdade, morrer para os valores do mundo. E agora, este discípulo deixa claro que para seguir Jesus, este discípulo deve estar disposto a morrer para as outras lealdades, que podem ser as mais diversas. Mas Jesus tem que estar acima de todas as prioridades e de todos os relacionamentos. Meu querido e meu amado irmão, qual é a grande conclusão deste estudo? É que Jesus, ele deve ser o centro da nossa vida. E todo o resto deve girar em torno dele, não o contrário. Querido, a minha vida, a sua vida, ela deve, ter Jesus como o centro. Tudo deve girar em torno de Cristo. O nosso tempo, a nossa família, o seu trabalho, a sua carreira, tudo deve ser submetido à vontade de Deus. Deve estar, comprometido em todas essas esferas em glorificar o nome de Deus. Jesus não deve ser alguém importante em nossas vidas, mas o mais importante dela. Para muitos, hoje, Jesus é apenas alguém importante, que ali junto, ou até perdendo, está os seus relacionamentos familiares, está o seu trabalho, e está tantas outras coisas.
mas ele, de fato, deve ser o mais importante. E todos esses discípulos evidenciaram que não estavam dispostos a morrer, não estavam dispostos a crucificar certas áreas dos seus corações. E eles então falham em seguir a Cristo. Por quê? Porque foram chamados para morrer, mas não obedeceram. Apenas quando morremos para as tensões de glórias pessoais em nossa vida é que começaremos a experimentar a glória transcendente de viver para o Senhor. Eu vejo que aqui, irmãos, está a grande dificuldade que está sendo impressa em todos os nossos estudos. O homem, ele quer viver para ele mesmo. Ele está construindo um reino para ele. O homem quer ser o seu senhor e o seu rei. Então, ele experimenta todas estas glórias pessoais, achando que isso é o melhor que eles podem desfrutar. E, na verdade, não é. Qual é a glória desse mundo que pode ser comparado com as glórias eternas? Nada. O pequeno reino falsamente promete vida, mas entrega a morte. O grande reino do Senhor exige sua morte, mas lhe dá vida. Seremos constantemente tentados a inverter essa ordem, atraídos pela morte que finge ser vida. Essa troca foi proposta no Éden e não parou mais. Como ensina a Escritura, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Hoje, a nossa lição foi sobre este chamado para morrer. E o que nós estamos percebendo, estudo após estudo, é como, não é? O mundo, como este reino aqui, que os homens estão construindo, como esses ídolos, esses falsos deuses prometem algo que não vão cumprir. Promete a vida, mas o que está entregando aos homens, na verdade, é morte. Mas Jesus Cristo, aquele que abriu mão da sua glória, que se fez carne, que habitou entre nós, que foi humilhado, transpassado, morto na cruz do Calvário, que ressuscitou, que foi assunto aos céus, que está à destra do Pai e reina sobre todos os homens. Este que é dono deste grande reino, ele está dizendo para aqueles que almejam ser seus discípulos: vocês são chamados a morrer. E à luz do que nós vimos, morrer para estas coisas não é ruim. Porque à medida que morremos para estas coisas, nós vivemos. Que você não seja tentado, ou melhor, tentado nós seremos, que nós não venhamos ceder à tentação de inverter esta ordem, como muitos estão fazendo. Que possamos olhar para o exemplo desses 3 candidatos a discípulos de Cristo e dizer: poxa, se de fato eu quero viver uma vida para a glória de Deus e seguir o meu Salvador, preciso morrer pelas prioridades do meu eu,
precisa morrer para os valores do mundo e preciso morrer para toda e qualquer outra lealdade. Que você possa então, querido irmão, esta noite, ouvir mais uma vez o chamado de Deus para morrer para você mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, vivendo uma vida para a glória de Deus. Estamos tão apegados na preservação desta vida e nas coisas deste mundo e deste reino, que nos esquecemos de refletir sobre esta morte e como ela é preciosa para nós, como Igreja do Senhor. Que o bom Deus aplique estas verdades aos nossos corações e nos desafie a viver cada dia mais uma vida para a glória do nosso bom Deus.